Bom dia a todos. Vamos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Hoje, na parte de segunda-feira, o título é Passando Adiante da Palavra de Deus. Passando adiante da Palavra de Deus. Ontem eu falei que eu iria deixar uma pergunta no ar. Você mesmo vai responder. O que imagina se hoje acabasse a igreja que você frequenta? Imagine que hoje acabasse os cultos da sua igreja. Imagine que hoje o seu pastor, o missionário, a missionária, eles saem da igreja. Aonde que eu quero chegar com isso? Aonde está a nossa fé? Aonde você está sustentado? Qual é o parâmetro aí da sua fé? É Cristo ou o pastor? É Cristo ou o missionário ou o ancião? Se hoje sumisse a igreja que você frequenta, ou o seu pastor deixasse de frequentar essa congregação, você permaneceria nela? Você iria acompanhar ele? Sabe por que é importante essa pergunta? Porque hoje, talvez muitas pessoas elas estão só batendo o cartão na igreja. Cartão. Que nem ir trabalhar na igreja. Não, eu tenho um compromisso na igreja, eu tenho que ir todo sábado de manhã, ou no domingo, ou na quarta-feira, não importa. E você trata aquele momento como um trabalho. Não, porque pessoas dependem de mim, porque se eu não estiver lá, o trabalho vai ser mal feito. E talvez você nem sabe definir o porquê que a gente se reúne. Talvez se eu perguntar para você por que você vai na igreja, você seguiria a quem se a igreja fechasse? Se a igreja entrasse em perseguição? A gente tem que começar a refletir isso. A gente tem que começar a andar com a Bíblia. O que a Bíblia diz? Aonde está fundamentada a sua fé? No pastor ou na Bíblia? É na palavra de Deus ou é na voz de um homem? Vamos lá? Parte aqui de segunda-feira, passando adiante da palavra de Deus. Paulo teve dificuldade no seu ministério também. Paulo, ele deixava claro que quem chamou ele foi Cristo, porque muitos ao redor dele e até mesmo talvez os discípulos não queriam reconhecer Paulo, porque Paulo, antes de ser o apóstolo aqui dos gentios, ele era um perseguidor, ele matava. Estevão foi morto ali aos seus pés. Você entende? Que Paulo, ele trabalhou contra até os da própria fé. A luta foi muito grande. E acontece isso também dentro da nossa fé, dentro da nossa igreja. Lutas dentro e lutas fora. Não deveria existir luta dentro. Deveria existir lutas lá fora, né? Mas a gente luta também dentro da nossa comunidade também. Paulo cumpre o ministério com fidelidade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 6, diz assim: Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus,
né? Não mesclando aí a palavra de Deus com o certo e um pouco de verdadeiro, com o santo com um pouquinho do profano. Verso 3: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é que para os que se perdem, que está encoberto. Verso 4: Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 5: Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os nossos servos, vossos servos, por amor de Jesus. Verso 6: Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O apóstolo enfrentou adversidades esmagadoras na sua vida, na sua obra, ao espalhar o Evangelho, mas tinha confiança de que a palavra de Deus acabaria por triunfar. Porque, como ele dizia lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Os reformadores enfrentaram provações semelhantes, contudo, pela fé permaneceram fiéis à palavra de Deus. Um exemplo de coragem em circunstâncias aparentemente esmagadoras foi William. O maior desejo de Tyndale era dar à Inglaterra uma tradução correta, legível da Bíblia. Decidiu traduzir a Bíblia e a partir das línguas originais e corrigir alguns erros de tradução de Wycliffe, feita há 200 anos antes de Tyndale. Também acabou por ser preso e julgado. Muitas das suas traduções da Bíblia impressas na Alemanha foram confiscadas e queimadas publicamente, e o seu julgamento teve lugar na Bélgica em 1536 depois de Cristo. Foi condenado por heresia e sentenciado por ser queimado, e os seus carrascos estrangularam enquanto atavam pronunciadas com zelo em voz alta, e diz que foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Miraculosamente Deus respondeu à oração de Tyndale. Passados 4 anos após a sua morte, foram publicadas 4 traduções da Bíblia em inglês. Em 1611 foi impressa a versão King James e era largamente baseada no trabalho de Tyndale. Os 54 eruditos que produziam um trabalho basearam-se amplamente na tradução de Tyndale em inglês, feita anteriormente. Uma estima sugere que o Velho Testamento da Bíblia, na Bíblia aqui na versão King James, é 76% a tradução de Tyndale. E o Novo Testamento é 83%. Em 2011, a versão King James da Bíblia celebrou o seu 400 anos aqui de aniversário, ao passar no marco dos 1.000 milhões de Bíblias impressas, traduzidas em 2.454 línguas, impactou dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo. O sacrifício de William Tyndale valeu a pena. Não importa quão difícil pareça ou quão desafiadores era a circunstância de Tyndale e os seus colegas crentes na Bíblia confiavam que Deus estava a dirigir segundo a sua vontade. A vida de Tyndale fez diferença por toda a eternidade. Aqui é um nosso pensamento para a gente encerrar. De que modo é que este texto aplica a sua vida? Aqui em Daniel capítulo 12, versículo 3 e Apocalipse 14, verso 13. Se aplicam
De que modo esses textos se aplicam à vida de Tindley da Reforma Poderosa? Agora pense na sua vida, na sua própria vida e no impacto que tem sobre os outros. Que encorajamento dão a esses textos relativamente à oportunidade de influenciar outros por toda a eternidade, né? É aquele, como a gente está estudando o tema da nossa semana, né? O propósito. Por isso que temos que conhecer o propósito divino na nossa vida. O que Deus espera de mim e de você. Que os planos de Deus se cumpram na sua e na minha vida. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, obrigado, Pai, por essas ricas palavras, por esses testemunhos, por essas histórias que nos ajudam para nos fortalecer na fé também, Pai. Que o Senhor possa cuidar de cada pessoa, Pai. Dê o discernimento, sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.